Olá, vamos apresentar sobre as normas de codificação acerca do eletrodo e este grupo é formado por mim, Gabriel, pela Eduarda, pelo Luiz Eduardo e pela Mariane. Bom, trouxemos aqui 4 tópicos acerca dessa apresentação. Primeiro, normas de codificação. Segundo, nomenclatura. Terceiro, exemplos dos eletrodos. Quarto, a importância da gente ter esse conhecimento, principalmente na engenharia mecânica. E quinto, as referências. No tópico de normas de codificação, vamos apresentar um pouquinho sobre o objetivo dessas normas e também trazer as principais normas acerca deste tema. Bom, então o objetivo das normas é classificar os eletrodos revestidos de aço carbono para soldagem de arco elétrico e indica os critérios para utilização destes eletrodos consumíveis. Aqui eu trouxe 4 tipos de NBR, as mais comuns, né? Então temos a NBR 10.474, que fala sobre a qualificação, né, da soldagem, que é a parte da terminologia. NBR 10.516, que fala um pouco sobre as consumíveis e soldagens, que também é a parte da terminologia, né, desses consumíveis. O NBR 10.615, que é os eletrodos revestidos de aço carbono para soldagem em arco elétrico, que é mais a parte de especificar esses tipos. E a NBR 10.616, que fala sobre os eletrodos revestidos de aço carbono para soldagem e arco elétrico, né, relacionado aos ensaios ali, como que deve ser a metodologia desses ensaios. Então, as normas é mais para ter essa parte da terminologia, né, os termos, especificar esses termos, a especificação dos tipos e também assegurar, né, esses métodos de ensaio. Oi, pessoal, eu sou o Luiz Eduardo e vou falar sobre a nomenclatura utilizada nos eletrodos. O eletrodo que eu escolhi de exemplo foi o E6013, que é um eletrodo bastante utilizado aí em todo lugar. Ele é dividido em 4 partes, onde a primeira letra significa o tipo de consumível, que no caso da letra E significa que é um eletrodo revestido. Já os 2 segundos dígitos significa a resistência mecânica do material depositado. No caso do 60, significa que ele é 60 KSI, que é quilolibra por polegada quadrada. Convertendo, dá aproximadamente uns 420 MPa. Já o terceiro dígito, ele indica a posição de soldagem. O número 1 indica que serve para todas as posições, que são a plana, horizontal, vertical, sobre a cabeça. E o último dígito, que no caso é o dígito 3, ele indica o tipo de revestimento e o tipo de corrente permitido no eletrodo. No caso desse eletrodo E6013, ele tem um revestimento rutílico e as correntes que são permitidas nele são corrente alternada, a corrente contínua positiva e a corrente contínua negativa. Oi, pessoal, meu nome é Eduarda e agora eu vou falar para vocês sobre os exemplos de eletrodo. Lembrando que os eletrodos são classificados de acordo com o tipo de revestimento, comportamento do arco e aplicação. Agora eu vou falar alguns exemplos de eletrodos e suas características. Para começar, temos os eletrodos celulósicos, que possuem um alto teor de celulose no revestimento, o arco muito penetrante. Como exemplo, temos o E6010 e o E6011. Em seguida, temos os eletrodos rutílicos, que possuem um revestimento rico em dióxido de titânio, possui o arco suave, pouco respingo. Como exemplo, temos o E6012 e o E6013. Em seguida, temos os eletrodos de óxido de ferro, que tem alta quantidade de óxido de ferro no revestimento, alta taxa de deposição e ele é principalmente indicado para soldas em ângulos e grandes cordões. Como exemplo, temos o E6020 e o E6027. Depois temos o eletrodo com pó de ferro, que possui revestimento espesso com pó de ferro metálico, altíssima taxa de deposições, cordões largos e lisos. Como exemplos, temos o E7027, o E7028 e o E7018, que possui de 25 a 40% do pó de ferro.
Também temos os eletrodos básicos baixo hidrogênio, que tem como principal característica o baixo teor de hidrogênio e com isso tem menor risco de trinca. É recomendado para aços de maior resistência e como exemplo temos o E7015, o E7016, o E7018 e o E7048, que é ideal para vertical descendente. E para finalizar, temos os eletrodos para único passe, que tem como principal característica ter sido desenvolvido para chapas finas, alta velocidade de soldagem e cordões estreitos. Como exemplo, temos o E6022. Olá pessoal, eu sou a Mariane e hoje eu vou falar um pouquinho sobre a importância de a gente ter essa norma, né? Então, aqui basicamente a gente divide ela em dois pontos principais, né? Que é a segurança e a facilidade no dia a dia, porque basicamente quando você trabalha, né, com esse tipo de material, que é o eletrodo, você vai ter o contato com vendedor, empresa, cliente, então sempre é bom ter essa padronização, sabe? Linguagem universal. Porque se você vai falar com o seu cliente, ele vai entender que tipo de eletrodo você está usando. Com a empresa também, ele vai entender que tipo de eletrodo que você está usando. Então, fica ali claro e igual para todo mundo. Porque se você conversa com uma empresa e for um, depois você vai conversar com outra empresa e for outro, pode até acabar tendo confusão. Então, a gente tem aqui também as propriedades mecânicas e a composição química, que, como meus colegas apresentaram anteriormente, são alguns dos tipos de nomenclatura que dá para fazer. Então, isso é muito importante para garantir a segurança na hora de você operar com o eletrodo, porque você sabe exatamente qual que é a composição e qual que é a propriedade daquele eletrodo, e se ele vai servir para o seu tipo de solda ou não. Para garantir ali, né, que sua solda não vai arrebentar, não vai deteriorar seu material, nem acontecer nada desse tipo. E a fácil escolha também, porque aí a pessoa que for comprar, né, que for adquirir o eletrodo, vai chegar lá, vai bater o olho e vai saber exatamente qual que é o material que ela quer. Então, basicamente foi isso, pessoal. Aqui tá as nossas referências, que a gente utilizou de duas normas, né, que foi a norma brasileira, que é a nossa BNT, e a AWS, que é a norma americana, que a gente também acabou utilizando um pouquinho, porque ela é mais recente do que a BNT. Então, basicamente isso. Obrigada por quem assistiu e qualquer dúvida estamos à disposição.